Seja bem-vindo ao Casa Concreta. Esse aqui é o lugar, você já sabe disso, né? Mas nunca é demais a gente lembrar para você que esse é o lugar para você concretizar os seus sonhos de morar ou investir bem no mercado imobiliário. Nosso compromisso com você, qual é? Trazer especialista, gente que conhece do assunto, né? Do babado todinho. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje. Olha, gente, não vai dar tempo, porque eu estou trazendo mais de 40 anos de história do mercado imobiliário aqui, com o meu amigo Otacílio Valente, doutor Otacílio Valente, e o nosso amigo Tony Bittar. Otacílio é presidente da consultora Colmeia. Sua Colmeia tem quantos anos, Otacílio? 44. 44 anos. E você, eu sei que você começou com 12 anos no mercado, mas no mercado imobiliário, a primeira vez que você entrou numa obra, você tinha 11 anos, né, para fazer 12. Mas você está há quanto tempo nessa brincadeira, Otacílio? Eu faço 40 anos esse ano. 40 anos? É. Que você botou o pé numa obra pela primeira vez, é isso? Não, eu faço 40 anos de Colmeia. Não, eu quero saber quando você botou o pé no canteiro. Não, eu botei o pé em canteiro de obras a partir de 17 anos. 17 anos. É. Aí a gente não pode dizer agora quanto tempo. Não, está em 50 anos. Eu tenho, 50? Vou fazer 67 anos 67. Agora em setembro. 50 anos você... Gente, ó, você pode imaginar o que é uma pessoa que conhece a história desse mercado imobiliário, porque mesmo você estando no canteiro, você lembra o que estava sendo feito. Qual era a obra, Otacílio? Eu comecei trabalhando na construtora Metro como estagiário de edificações, porque eu fiz edificações na escola técnica já me preparando para fazer engenharia. Sim, né? Sim. E, aliás, foi uma coisa muito positiva, porque, por exemplo, na área de instalações, a gente aprende muito mais no curso de edificações do que na engenharia. E aí no primeiro semestre de engenharia, eu já comecei a estagiar como técnico de edificações. Sim. E aí não parei mais de trabalhar. Você lembra qual foi a obra? Foram umas casas. Umas casas? Era uma construção de umas casas ali perto do hoje Hospital Geral de Fortaleza. Perto do Hospital Geral. Era no Papicu, então? Era Papicu ou era Cocó? Era do lado do Papicu. Do lado do Papicu. Do lado do Hospital Geral. Ali bem pertinho do Hospital Geral. E qual foi o primeiro prédio que você realmente entrou? O primeiro prédio foi o edifício Topázio. Topázio. Fica ali na... Ana Bilhar. Ana Bilhar. Com Visconde de Mauá. Você passou pela Metro? Pela Metro. E depois Colmeia? Depois Colmeia. Tá. Gente, 50 anos, a história do mercado imobiliário, os últimos 50 anos ele viu. Tony, você veio de onde mesmo, hein, Tony? Mas eu vim importado lá do Amazonas. Lá do Amazonas, né? Troquei uma canoa pelo mar. Veio de avião ou de barco? Eu vim de avião. Não chegava não, que é longe. É longe, é longe. E você já veio direto? Você trabalhava na Colmeia lá, né? Já. Eu tô na Colmeia dessa vez há mais de uma década. Dessa vez, né? Porque eu comecei a minha vida... Você andou apartando? Eu comecei a minha vida quando a Colmeia me trouxe pra cá no Aquaville. Eu tinha 19 anos. Nossa! Aí eu morei aqui, depois eu morei em São Luís, depois eu fui para uma outra incorporadora e voltei. Então eu também só tive 2 empregos. Só trabalhei em 2 lugares, uma outra incorporadora e na Colmeia. Todo no meu estado. E eu só tive um, que foi a Colmeia. Não é? Só tem uma carteira, eu só tenho uma empresa que assinou a minha carteira. Foi exatamente a Colmeia que eu tenho. Gente, assim, eu sou suspeita aqui hoje. Eu vou tentar ao máximo não encher a bola deles, porque a minha paixão pela Colmeia é gigantesca e eu tenho que ser absolutamente neutro aqui. Mas assim, eu não vou mentir, não. É amor mesmo. A minha presença no mercado imobiliário se confunde com a Colmeia totalmente. Então, eu tenho um carinho muito grande pela empresa e por todos que a fazem. Eu não sei se o Otacílio vai deixar eu contar a história, as histórias lá dentro da Colmeia, mas eu vou contar um aqui. Eu vou contar um aqui porque eu acho que isso aqui é uma lição para todo mundo. Olha, vocês precisam se aproximar, vocês precisam estar juntos, próximos de pessoas que queiram o bem de vocês, queiram o crescimento de vocês. O Otacílio, uma vez, Tony, ele chegou, me chamou numa sala lá na Jacarecanga, me chamou numa sala de reunião, tinha uma sala de reunião lá em cima, grande. Eu me lembro da roupa que eu estava, ele sentado, ele me chamou e aí ele disse assim: Paulo, você é brilhante. Olha, suas ideias e tudo, mas... Ele botou o dedo aqui assim em mim e diz assim: mas deixa eu dizer uma coisa, a forma como você se comporta em equipe, eu tinha o quê? Tinha 20 e poucos anos, né? Mais ou menos nessa época. A forma como você se comporta em equipe, como você comenta as ideias trazidas pelos colegas em equipe, faz com que as pessoas façam de tudo para a sua ideia não prevalecer, e não vingar, porque você
Você atropela, né? Rapaz, mas foi uma lição tão grande para mim. Eu saí deste tamanzinho da sala, nunca mais vou me esquecer e nunca mais vou deixar de ser grato por essa palavra dele. Então, no dia que vocês forem repreendidos por alguém sábio e que queira o seu bem, acolha, isso é bíblico. Então, muito obrigado, Otacílio. Até hoje eu levo isso. Você não lembra, não? Eu lembro. Lembra? Sim. Porque quem apanha lembra, quem deu... Não, mas eu lembro também. E lembro também de uma famosa frase do Ronaldo, que eu comentando sobre você com ele disse assim, rapaz, você tem 2 cavalos para disputar uma corrida. Um bem calminho, bem mansinho, que você tem certeza que ele chega lá na reta final. E tem um outro, que é um potro novo, meio doidão. Se você não aprumar ele direito, ele pode correr o contrário. Mas se você tiver o domínio dele, você ganha a corrida. Qual dos 2 você escolhe para correr? Aí eu digo, não, então tá certo, você tem razão, é melhor o Paulo mesmo. É melhor. Eu era o potro, gente, mas doido. Quantos anos de mercado, Tony? 22. 22 anos de mercado imobiliário. 22 anos de mercado imobiliário. E se confunde totalmente com a colmeia também, né? Desde o começo, eu acho. Desde o começo. Desde o começo. Show de bola. Gente, 2 histórias maravilhosas, fantásticas e que vão nos dar a condição de poder tratar desse tema aqui, ó. Qual que é o tema? Condomínios de praia. Normalmente se fala que condomínio de praia é segunda moradia, mas será? Será mesmo que hoje é só segunda moradia? O que já aconteceu aí ao longo de todos esses anos e que trouxe essa nova função ou essa nova perspectiva de compra sobre o condomínio de praia? E será que ele está se tornando realmente a moradia ou não? Então vamos começar aqui pelo começo. Otacílio, a nova geração de condomínios praticamente foi a Colmeia que inaugurou, né? Isso de condomínio de praia, com quem? Vamos relembrar aí, qual foi esse condomínio? Aquaville. Que ano foi isso, hein, Otacílio? Você lembra? 1995. 95. Foi fevereiro de 95, para ser preciso, o lançamento. 1995 foi um empreendimento que, na época, foi uma revolução, porque você fazia um condomínio com 500 apartamentos. 498, Otacílio. 498, para ser mais preciso. Eu lembro até hoje. E num terreno de 20 hectares. 20 hectares. Então você tinha realmente uma área de lazer fabulosa. A taxa de ocupação do Aquaville é de 18%. Ou seja, você 18%. tem 72% de terreno disponível para lazer. É um negócio assim fantástico. Até então, Otacílio, o que tinha de condomínio de praia na época lá? Lá pelo Porto das Damas, eu acho que não tinha. O que existia era aqueles condomínios muito mal assim, usados lá pelo Icaraí, por aí. Isso, assim, né? Tinha uns prédios muito... Uns prédios de 3 andares ali. Um negócio assim que não... Super quadra clean, morada do sol nascente. Quem é que lembra aí, gente, lá no Icaraí? Aí veio o Aquaville, que de fato foi uma revolução, um projeto magnífico, um projeto... Vocês foram chamados de doido, Otacílio, na época. Não, mas foi. Foi muito audacioso. Muito audacioso. Foi um projeto muito audacioso nos modelos, eu acho que lá da Flórida. Da Flórida, um projeto do Luiz Fiuza, muito bacana, realmente, do ponto de vista de área comum. E a gente teve a coragem de colocar isso para frente e veio... assim, muitos questionamentos da época. Como é que vocês vão gerir um empreendimento com 500 unidades? Isso vai popularizar, isso vai ter problemas, vai ter... E não é verdade. Depois se mostrou que num empreendimento muito grande, você pode colocar uma administração profissional, que foi o que a gente fez. Que foi o que né? Vocês conseguiram lá. Foi o que a gente conseguiu fazer. Na época, a gente ficou na gestão até concluir o empreendimento e, na conclusão, a gente indicou o Coronel Castelo Branco, que era um militar comandante do 23BC. Sério? Sim. E ele impôs essa disciplina, essa hierarquia, essa manutenção, todos os controles. Já tem mais de 20 anos, Paulo, que ele está lá como síndico. É mesmo? E ninguém quer tirá-lo, porque o condomínio só se valoriza, o condomínio continua atual, continua bem mantido. O que você está dizendo, então, é que é determinante para o sucesso de um condomínio de praia uma administração... sim. Uma gestão profissional. Gestão profissional. E é o que eles têm lá. Que é o que eles têm. Aí você, como você tem muitas unidades, você pode colocar profissionais capazes, competentes, com salários bons, porque um coronel não vai se sujeitar a um salário mesquinho, né? Então ele tem que ser bem remunerado.
E aí consegue remunerar bem e ter uma excelente gestão. A gente vem já, Tony, para essa questão comercial. Quero só mais um ponto aqui, porque faz parte da história, né? Da história. A Colmeia, ela está na história do mercado imobiliário cearense, né? Tem que ter um capítulo à parte. Né? Eu lembro de uma época. Quantos canteiros tinham, Tacílio? Era naquela época lá, áurea de 93, Aqui em Fortaleza 94. A gente chegou a ter 22 canteiros simultaneamente. 22 canteiros simultâneos, Tony? Hein? Imagina, 22 canteiros simultâneos. É uma administração incrível, né? Eu não sei se hoje em dia tem alguma empresa que ainda tenha conseguido isso. Era um negócio realmente louco. Mas assim, veio o Aquaville, rompeu, né? Rompeu com um paradigma. Pode ter, sim, empreendimentos enormes, gigantescos. Aí vocês, não conformados com isso e não satisfeitos, vocês vêm e lançam o Golfville. O Golfville. Dessa vez com 200 unidades, né? Não, o Golfville era mais de 3 vezes maior. 3,5 vezes maior do que o Aquaville. Quantos Peraí, então... São 55 hectares. 55 hectares, caraca. Com 1.680 unidades. 1.680? Não está feito tudo não, Não, está feito metade. 868 unidades hoje estão concluídas. Isso não é um condomínio, isso é um mini bairro. É uma mini cidade. É uma mini cidade, né? É uma centralidade isso, né? E da mesma forma, também a administração passa a ser também um grande... administração profissional, muito cuidado, muita atenção e muito profissionalismo. Tony, quem é o comprador desse tipo de unidade? Dessas chamadas segundas residências, que eu estou me recusando a chamar de segunda residência, porque só o que eu tenho visto hoje em dia é o pessoal dizendo, vou morar lá. Isso está acontecendo realmente? Tá, e eu vou te puxar aqui a memória na época da pandemia. Tá, vamos lá então. Vamos voltar para a pandemia. Você fez um webinar, nós éramos vários construtores, vários gerentes comerciais, todo mundo nas suas casas. E um dos assuntos era como é que vai ser o comportamento, como a gente imagina... Isso foi lá para 2020, né? 2020, acho que foi 2020. Que vai ser o comportamento do consumidor após esse período, porque a gente sabia que ia passar. E eu me lembro que você me fez essa pergunta e eu falei assim, olha, Paulo, eu aposto que a gente vai ter uma ressignificação de moradia. Certo. Então a gente não tinha com quem conversar, a gente não sabia o que estava passando na cabeça do vizinho do lado, porque a gente não se via. Tá. Mas eu falava, olha, eu tenho a sensação, Paulo, de que aquele cômodo que um dia houve dentro dos apartamentos que era um escritório, talvez volte. E o que aconteceu foi que explodiu a segunda moradia. Explodiu a segunda moradia. As pessoas começaram a tê-la como primeira moradia e, salvo engano, tiveram a experiência, né? Isso. Foram forçadas a isso, a ter que se mudar para lá, né? Muitas se mudaram, né? Sim, passaram lá a pandemia inteira de forma mais confortável. Mais confortável, né? Mais humanizada, né? Porque podiam pelo menos descer dentro do próprio condomínio. Um prédio aqui adensado. Essa foi a grande diferença dos condomínios de praia, Paulo. Porque você morava em Fortaleza num condomínio, por mais luxuoso que fosse, o salão de festa foi fechado, a piscina foi fechada, a academia foi fechada. Nossa. Aí você ia lá para o Porto das Dunas, campo de concentração. No condomínio de lá você podia sair, podia passear, podia andar de bicicleta. Podia fazer uma série de coisas dentro do empreendimento, o que te fazia uma diferença enorme. É engraçado, né? Quando somos forçados a uma determinada coisa, aí a gente vê que às vezes a gente tinha aquilo, mas não dava o valor que aquilo tinha realmente, né? Então, fomos forçados a ter que viver essa realidade e aí acabou as pessoas descobrindo que... o que eles descobriram? Por que eu não moro aqui? Foi isso, Tom? As pessoas começaram a entender que podiam ter mais qualidade de vida, né? Você tá principalmente, Paulo, os condomínios que são pé na areia. E isso tem um ponto muito forte. Você ter o privilégio de abrir a porta da sua casa e ver o pôr do sol funciona. E hoje a gente tem... Nem todo mundo precisa trabalhar no horário convencional. Então, imagina que o Porto das Dunas está a 30 minutos de Fortaleza. Então, uma pessoa que não precisa vir deixar o filho na escola, ela entra no trabalho às 9 da manhã. Então, ela vem no contrafluxo. Ela não vem mais no fluxo normal. E não precisa voltar no contrafluxo. Aconteceu que a gente tem hoje muita gente optando em morar nesses condomínios clube como primeira moradia. E a segunda moradia explodiu, porque todo mundo quer ter isso com a família no final de semana, nas datas comemorativas, nos feriados prolongados, nas férias. Você vê que as pessoas fecham os apartamentos em Fortaleza e nas suas cidades e se mudam literalmente para ter a experiência
de poder viver pelo menos um mês num condomínio desse, enquanto ainda não podem viver definitivamente. Olha que coisa interessante que aconteceu agora recentemente comigo. Vendemos um apartamento aqui, vendemos um palazzo. Palácio da Colmeia, né? Uhum. Não é isso? Tiburcio Cavalcante com Tenente Benévolo. Com Tenente Benévolo. Vendemos um palazzo e os proprietários têm um apartamento de praia. Tem um apartamento de praia, de condomínio de praia, desses big condomínios. E aí, o que acontece? Eles já vão nos finais de semana. E são duas crianças, um de 10 e um de 12. Um de 10 e um de 12. E aí, os pais disseram assim, olha, vocês se preparem, porque na hora que a gente tiver que entregar, nós não temos ainda o outro apartamento para ir, então na hora que a gente tiver que entregar esse nosso aqui, nós vamos ter que morar no apartamento de praia. Rapaz, a proprietária disse que não aguenta mais os filhos. Quando é que a gente sai daqui para ir para o condomínio de praia? Né? Quer dizer, é realmente uma outra... E engraçado, Paulo, é que as pessoas vêm de fora, passar as férias, experienciam isso e falam assim, como é que eu faço para morar aqui? E eu sou muito a prova viva disso, o doutor estava falando do Aquaville, que para mim é uma paixão, porque a minha vida profissional começou... Vou contar uma história para vocês curta aqui, que eu nunca contei para ninguém, só para os amigos. Quando a Colmeia me trouxe de Manaus, na época, quando eu tinha 20 e poucos anos, sim, a Colmeia escolheu uma unidade para ser o escritório. Tinha um escritório e eu trabalhava nesse escritório, e me lembro fatidicamente disso, doutor. No atentado de 11 de setembro, eu estava sentado no local, olhando para a televisão, porque eu estava de plantão, corretor de plantão. 2001. Quando aconteceu o atentado, e eu me lembro de onde eu estava. Hoje eu moro em Fortaleza, apareceram algumas unidades para compra no Aquaville, eu pedi para minha esposa ir, e eram 12 unidades, ela escolheu uma unidade específica. Era essa. Eu perguntei, você tem certeza que é essa unidade que você quer? Então, a unidade que eu tenho é um térreo hoje. A minha cama é exatamente onde era a minha mesa, o meu escritório onde eu trabalhava. No Aquaville? Eu tenho um Aquaville. E funciona, o condomínio funciona. Eu pago um BSVille, que futuramente vai ficar pronto, mas a minha unidade, a que eu comprei, foi o meu começo de vida profissional. Por isso, a minha relação com esse empreendimento é uma relação de carinho. Tony, o comprador dessa unidade, tá certo? Qual é a expectativa assim, dele? O que ele... ele compra por quê? Ele compra por quê? A gente já está falando aqui que alguns estão comprando por... ele compra por investimento também? Compra. É impressionante como a gente tem alta e altíssima temporada no Nordeste. Então, a gente tem dezembro, janeiro, fevereiro e julho, que são épocas que explode, inclusive, o preço dessas locações. E a gente tem todos os outros feriados. Então, quem tem uma propriedade de praia como essa, tem lucro sobre essa propriedade. Porque o tempo em que ele não ocupa, ela é ocupada por uma outra pessoa que consegue custear todo o custo da operação, a manutenção dessa operação e deixa valores muito acima do que acontece se ele alugar, por exemplo, um apartamento da mesma época, com a mesma idade, no Meireles. Então, ele tem rentabilidade sobre isso, porque existem empresas especializadas nesse tipo de locação que garante 100% de rentabilidade para o... Não, isso é bom demais, porque faz com que esse investimento não seja só emocional, ele é racional também, né? Ele é uma aquisição... A pessoa mora em São Paulo, usa aqui quando ele quiser, e quando ele não estiver usando, o apartamento o remunera. Tá, mas eu acho que tem gente que mora mesmo aqui em Fortaleza que já está partindo para isso, não de deixar... A maioria... De deixar os finais de semana para que não vou esses aqui, porque não dá para isso. Como é que é a curva de uso, hein? Normalmente de um condomínio de praia, hein, Otacílio? Eu tenho um apartamento lá e eu vou pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês. Mas no começo, normalmente, é aquela... No começo ia mais. Ia mais. Né? É normal, é normal. Quando chega nesse momento aí, é a hora de você pegar o apartamento e entregar para alguém administrar. Até porque eu não tenho mais filhos, crianças, mas uma das coisas que me dá muita satisfação é ver, assim, um período de férias, então isso é fantástico. Você ir naquela bonito, área, né? do food truck e você vê, parece assim que você convidou todo o pessoal do Cristo, do 7 de setembro, do Ariçá, do Batista, do Santa Cecília, tá toda a meninada ali reunida, conversando. Ou seja, você leva seus filhos para um local onde os amigos dele já estão lá. Otacílio, era a Praça da Matriz, né? É a Praça da Matriz. A nossa Praça da Matriz antiga, onde a gente ia no final de semana para poder ver, ficar rodando, dentro dessa época que a gente ficava rodando também na praça. Rodando na praça. Ficava caminhando na praça. Paquerando. Vendo e sendo visto, né? Vendo e sendo visto. Muito, muito legal isso aí. Agora, Otacílio, me fala uma coisa.
preço deles. Uma coisa que tem chamado a atenção do mercado é que esse tipo de empreendimento ele tem pego preço. Sim. A ponto dos preços, e muita gente não consegue entender. Vamos tentar resolver isso na cabeça do mercado aqui agora. Tem gente que diz assim, mas rapaz, como é que pode um condomínio de praia, um apartamento de praia, o preço por metro quadrado dele é o preço da Aldeota e do Meirelles? Por que isso? Uma coisa, quem comprou a Aquaville morreu de ganhar dinheiro. Verdade. O primeiro empreendimento, então, na época, os terrenos ainda eram mais baratos. Os terrenos no Porto das Dunas ficaram muito caros. Hoje, os terrenos no Porto das Dunas, assim, faixa de praia, não são inferiores a R$2.000 o metro quadrado. E qual a diferença que faz aqui para o Meirelles? Aqui no Meirelles você tem um índice de aproveitamento 4. Oi, gente. Enquanto que lá você só consegue fazer no máximo 0,7. Por quê? Porque se você for fazer mais do que isso, você deixa de ser um resort, que é o grande apelo no meu entendimento. Assim, você não pode fazer um empreendimento desse tipo em que você seja pequeno nas áreas comuns. Em você tem que ser generoso, você tem que oferecer espaço, tem que ter verde, tem que ter água, tem que ter espelho d'água, tem que ter tudo, esportes, tudo isso tem que ser grandioso para poder você curtir aquele espaço. A pessoa já está querendo ir para respirar, né? A pessoa já está querendo ir para respirar. Então isso é o que faz a grande diferença, o terreno tem um peso significativo e por isso hoje os preços estão ficando cada vez mais altos a ponto de serem competitivos com Aldeota e Meirelles. Então vamos lá, para a gente resolver isso aqui para você... Porque ficam achando essas construtoras estão ganhando. E não é isso, né? E não é isso. Vamos lá. Os preços dos terrenos estão subindo. Sim. Naturalmente, vai escasseando, vai ficando mais raro, vai subindo. E você não consegue botar muitas unidades e não consegue diluir esses custos, não é isso? Sim. Sim, pode falar. Porque o índice de aproveitamento lá é mais baixo. Mesmo que você quisesse forçar a barra, por exemplo, o gabarito máximo no Porto das Dunas são 5 pavimentos, térreo mais 4. Então você não pode fazer um prédio alto. Pronto. Isso já te obriga a série de restrições que tem de aproveitamento de espaço a você sequer fazer a mesma área do terreno. Por exemplo, o Golfville tem 550 mil metros quadrados de terreno. 550 mil metros. 1.000 metros. A área de venda dele é 205 mil. Ou seja, menos da metade do terreno se transforma em área privativa. Ou seja, 205 mil é a área ocupada pelos blocos, é isso? Não. É a área privativa construída. Privativa construída. Ah, todos sim, a área ocupada é menor, bem menos. Pois é, eu acho que a área... Você tem 4 pavimentos, então você tem a projeção. Divide por 4, isso aqui dá 50 mil. Pois é. Você tem 550 mil, está ocupando 50, mais ou menos. 50. E tem áreas, 20%, e você ainda tem as áreas, a gente chama o quê? Áreas verdes, né? Porque lá no Golfville tem, não é isso? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, gente, pode chutar, não tem problema não, pode chutar. Se eu tivesse 550 mil, porque o 550 mil é o todo. É o todo. Quanto você está usando hoje do Golfville lá, mais ou menos? A metade? Está usando uns 300 mil. Uns 300 mil. 300 mil metros quadrados aqui no Meirelles, tu botava quantas unidades? São 30 hectares, né? São 30 quadras. 30 quadras, gente. Imagina a quantidade de unidades que você poderia botar em 30 quarteirões. Sabe o que é 30 quarteirões? E nesses 30 quarteirões lá tem 868 unidades. 868 unidades. Aí você vem me perguntar por que o preço... Tá explicado, né, Tony? E o povo entende? Eu vou te falar que no começo não, mas quando começa a usar e entende o que foi feito, pensado por arquitetos paisagistas, por arquitetos que vão fazer os interiores, quando experiencia o processo, você tem maquete viva. Meu querido, vai lá e te hospeda. Foi isso que eu acho que explodiu. Quando a pessoa entende, ela falou, não, agora ficou claro. Era tanta informação que eu só consegui entender quando ficou pronto. Na pandemia, eles foram forçados a não mais só passar por lá, mas viver lá e se depararam com uma outra forma de viver, de morar, completamente diferente. E aí passou-se, então, a tomar... Você arriscaria a dizer quantos por cento hoje em dia já
De repente é moradia? Eu acho, Paulo, que seguramente 20% dos condomínios hoje lá, o Golfville tem isso e o Alphaville também, que eu acabo 20% acompanhando. é um número confirmado, viu? É confirmado, é confirmado. O condomínio Golfville fez uma pesquisa recentemente para saber quantos moravam e deu 20%. Meu Deus, isso é Paulo, muito você vai bom. nesses lugares, eles têm assim, a dia da feira orgânica dentro do condomínio. Tá brincando, Tô te sério? falando, Então é um bairro mesmo. Esses condomínios são mini bairros, então são pequenos, funciona. são centralidades. A academia é tão bem aparelhada quanto uma academia que você paga fora. Normalmente, às vezes, você tem um profissional dentro da academia, ela funciona até meia-noite. E normalmente esses equipamentos, inclusive, tem comida, tem um Restaurante restaurante que funciona. Barraca de praia que atende ao condomínio. Então, não falta absolutamente nada. E tem a história do nômade digital, né? Agora, assim, pelo fato da gente poder trabalhar de casa, isso também ajudou, né? Você passa nas varandas, as pessoas estão com o computador ligado, trabalhando durante a Olha semana. aí, gente, que legal. É impressionante. É uma nova forma de... É. Agora, vamos lá. Os novos empreendimentos, eles já estão olhando nessa direção também? Os novos, os que estão vindo, eles já vêm mais ainda preocupados com esse novo comprador, que é o comprador que vai morar? Sim, nós temos 2 novos empreendimentos em andamento lá no Porto das Dunas, que é o BS Ville, que é uma parceria com a BSPar, e o BS Wave, também uma parceria com a BSPar. São 2 produtos distintos. São apartamentos grandes assim, apartamentos de 118 metros quadrados e as coberturas com 230 metros. Qual é esse aí? O BS Ville. É o BS Ville, né? Quantas unidades, Otacílio? 432. 432 unidades. Ou seja... Num terreno de 8,2 hectares. Pronto, ele já tem um pouco mais de adensamento, mas mesmo assim... Mas aí como foi que nós resolvemos isso? É isso, questão do adensamento. Se você fosse comparar... 500 unidades que nós temos no Alphaville, o terreno eram 20 hectares. Isso, né? isso. Agora nós temos 432 num terreno de 8,2 hectares, que é menos da metade. Todo o estacionamento do BS Ville é enterrado. Como assim? No subsolo. Todas as vagas são no subsolo. Eu estava brincando, comentando esse assunto, que o BS Ville tem 1.000 vagas de garagens. São 3,3 hectares de estacionamento enterrado. 3,3 hectares de estacionamento? Em subsolo. Mais 3 quadras, 3 quarteirões e um pouquinho. Então, é como se eu tivesse adicionado ao terreno 3,3 hectares. Porque todo o estacionamento que ele poderia estar em cima, ele ficou embaixo. Ia ter que ocupar em cima se ele não tivesse embaixo. Com uma vantagem que agora eu separei. As crianças, os pets podem andar em cima, tudo livre, à vontade, que não tem trânsito de veículo. Então não é aquela coisa, mãe, vou sair aqui para ir lá para a quadra. Aí, cuidado com os carros. Não tem. Comercialmente falando, isso é muito forte. É muito forte. Idosos, crianças, pet, todo mundo circula e a área é 100%... sem nenhum tipo de veículo motorizado. Isso já coube, motorizado. por quê? Porque os preços dos terrenos já ficaram mais caros, o que nos obrigou a dar um aproveitamento maior ao terreno, gerando mais unidades, mas para não perder qualidade, a gente enterrou as vagas de garagem. Tá, e com isso você acaba, esse novo comprador eu não vou mais chamar de segunda moradia, dos condomínios de praia, esse novo comprador que pensa na possibilidade de morar, uma solução dessa já é uma solução que vem ao encontro da expectativa dele, que é de carros protegidos, né? Porque é uma pessoa que vai sair e entrar mais vezes, né, no carro. Né? E tendo isso no subsolo, e traz custo também. Traz toda a conveniência, então, tudo isso justificando, né? Justificando que vocês... Teve alguma outra solução que vocês colocaram, Tony, lá, que já visa esse novo tipo de cliente? Assim, você pode lembrar? Olha, uma das coisas é a planta do BS Ville, por exemplo, permite... A gente teve uma história de todo mundo querer cozinhar no final de semana, a família tá junto. A planta do BS Ville... viu? A planta do BS, mas alguém cozinha para você. Alguém cozinha. Essa pessoa que cozinha, nesse tipo de planta que a gente tem hoje, ela interage com quem está na sala, ela interage com quem está na cozinha, e a gente entende que quem compra esse produto compra por um conceito familiar. Então, imagina só, o BS Ville é um produto em que a gente tem as vagas no subsolo, então o carro nem pega maresia, diminui, nem pega sol. Os carros saem próximo do elevador
que te leva para uma planta bem estruturada, Sim. que tem uma dependência de empregada e que a pessoa consegue ter a família... Tem dependência de empregada, inclusive. Tem um lugar... Que você pode até reverter. Isso. Você tem condições de levar alguém e ela tem um lugar específico para que ela possa dormir. E a planta permite que a família fique o tempo inteiro É o que? junto. Open Space? É tipo aqueles conceitos de Open Space que integra tudo? Aí você tem essa varanda, você, sala, cozinha. ou seja, é muito gostoso. Você tem a família junta, num ambiente 100% aproveitado, com uma faixa de pé na areia, num produto que foi pensado e nasceu pensado pelos arquitetos ao mesmo tempo. Um dia eu conversei com o Racine e falei, Racine, como é conceber um produto assim? Ele falou, Tony, é legal quando a gente tem produtos que é o Daniel e o Racine e o Benedito desde o começo, ele falou, a gente nasce pensando no produto e não tem como dar errado. Sim. Porque a gente junta todo o nosso know-how. O BS Ville, por exemplo, é isso. Né? A Colmeia, o doutor Otacílio, 50 anos de obra, então sabe muito daquela região. A Colmeia já construiu no Porto das Dunas, não é um terreno novo para nós. Você junta esse tanto de gente bacana com pesquisa de mercado aliado a isso, é impossível o produto não ser campeão. Tá vindo coisa demais aqui, eu tenho que organizar aqui a cabeça, mas é assim... E tem outra coisa também que é... Sim, só um detalhe, um parêntese. Você estava dizendo, noutra entrevista que eu assisti, que não é pé na areia não, né? O Besville é o quê? Como é que é? É pé na água, né? O cara pula da varanda, corre o risco de cair na Ricardo, água. É o Ricardo. É o Ricardo. O Ricardo Bezerra, gente. Já esteve aqui conosco, da Lopes. Ele tem umas tiradas assim que são fantásticas. Esse é pé na água, então, né? Pé na água. Então, dá para botar um tobogã. Bota assim, ele brinca que ele fala que é tão perto d'água que o Wi-Fi pega lá na faixa de areia. O Ricardo Bezerra é o maior estacionamento do hemisfério sul. Do hemisfério sul. O bicho é exagerado mesmo. Um abraço para você, Ricardo. Mas olha, uma coisa que me chama a atenção, assim, eu como arquiteto aqui, eu fico olhando, cara, não deve ser fácil construir na areia, não. Não deve, porque eu fico pensando, olha, você chega lá no Golfville, quem já foi num empreendimento como esse sabe, a unidade de medida é hectares, né? Não é metros quadrados, é hectares. Aí dá para tu imaginar que tem um cano que está saindo lá da portaria e está chegando lá. Deve ser, não é para qualquer construtora. Em Otacílio, como que você diria assim do desafio que é construir um empreendimento dessa envergadura, construir um bairro? É construir um bairro, Paulo. Você tem toda uma solução de infraestrutura que você deve pensar muito na manutenção. Eu, assim, sou engenheiro por vocação e me preocupo muito nos projetos e eu me interfiro muito nos projetos, principalmente de instalações. Sim. Quando eu chego a dizer para o projetista, olha, assim eu não quero, porque eu já tenho experiência passada que não funciona bem. Não funciona. Então, prefiro fazer instalações aparentes, prefiro fazer instalações visitáveis. Sim. Fazer tudo de um modo que os problemas de manutenção futuros sejam minimizados. Porque, às vezes, a pessoa diz assim, mas isso assim pode ficar feio. Eu digo, feio é vazando, feio é a água empoçada, feio é uma série de outras coisas que ficam muito mais grosseiras quando elas acontecem porque não foram bem pensadas no projeto. Consequências desastrosas, né? Consequências desastrosas. Porque, olha só, do Golfville, só para vocês terem uma ideia assim, mais ou menos das dimensões, tem quanto assim para eu chegar de ponta a ponta assim no comprimento? 1 quilômetro. 1 quilômetro. Agora, gente, é assim, tem porque às vezes as pessoas perdem um pouco essa noção, e aí é só para a gente ter ideia do tamanho do desafio tecnológico que isso representa. Na rua está passando uma rede, está passando com uma rede elétrica na rua. Aí tu tem que pegar aquela energia da rua que está passando e levar para o banheiro da suíte do casal de uma unidade que está a 1 quilômetro de distância. É isso mesmo. É desse jeito, né? Desse jeito. Então, assim... Você tem que pensar as soluções de drenagem de águas pluviais, as chuvas que são muito fortes. Esgoto. Em determinado momento, esgoto. O Golfville tem a estação de tratamento de esgoto do Golfville, pega todo o esgoto que a gente chama de águas negras e ela separa das águas negras das águas cinzas. Águas negras são aquelas de origem de bacia sanitária. Sim. E águas cinzas são aquelas de banho, de lavatório, de pia, dessas coisas. Ela pega todas as águas cinzas, trata e joga de volta no terreno na forma de irrigação. Porque é uma forma também de você viabilizar tanto grama
para irrigar se você fosse tirar essa água toda do solo. Água toda do solo. Né? É tudo tecnologia. Eu sou fascinado com isso aí, porque realmente eu sou arquiteto, mas eu tenho plena e absoluta consciência do desafio que é para a engenharia botar aquilo em pé. Você até mesmo brinca que era para ter lá no folder o engenheiro de instalações, o engenheiro calcula projeto de estrutura, de tudo isso. Mas, por exemplo, tem uma câmera lá na ponta, uma câmera de segurança, de vigilância, que está lá na ponta do terreno. E o cara lá dentro da guarita, lá dentro da coisa, ele está vendo o que está acontecendo. Tem um fio que está ligando essa câmera. Exatamente. Vocês têm ideia aí, gente, do que é? Tem uma central de monitoramento onde você controla, se eu não me engano, 20 e tantas câmeras de longo alcance. De longo alcance, né? Que você faz toda a verificação do empreendimento. Hoje em dia, Tony, hoje em dia esses empreendimentos eles estão sendo desenhados do ponto de vista comercial como condomínios fechados, né? Sim, alguns sim. Nós estamos trabalhando. Qual a razão disso? Qual a vantagem para o comprador, para quem está nos assistindo aqui? Primeiro, vamos separar as coisas. Sim. Ou o modelo de incorporação, qual seria a diferença aí? Incorporação e condomínio fechado? Para ser fácil de entender, fácil. A diferença entre incorporador e construtor é que incorporador é quem idealiza todo o projeto e passa todo o papel para uma empresa chamada construtora e ela constrói exatamente aquilo. Então, ela dá a receita do bolo e a construtora, na verdade, é o confeiteiro, é quem faz o bolo. Quem faz. Quando a gente trabalha com condomínio fechado, basicamente o cliente é o dono da incorporação. Ele compra a incorporação e nós construímos. Presta qual é a vantagem? É isso? É como se você prestasse um serviço? Como se ele comprasse a incorporação e nós somos o prestador de serviço. Certo. Tony, na prática, qual é a vantagem disso? 27% a 30% a menos de custo na obra. Então a obra fica mais barata. Porque a gente não precisa ir no mercado financeiro pegar recurso para construir. Quando a gente tem uma tabela de vendas, o cliente paga entre 30% e 40% durante a obra e 60% daquilo ele vai no mercado financeiro e quita conosco. Isso na incorporação. Na incorporação. Esses 40% não são suficientes para a gente entregar o produto. Então, nós também vamos no mercado financeiro pegar dinheiro para entregar. Esse dinheiro tem um custo de oportunidade. Quando o cliente entra em condomínio fechado, ele paga 100% durante a obra. Opa, então a contrapartida vai ser mais barato, mas você tem que pagar 100%. Então, com isso aí, você já também filtra quantos clientes conseguem isso. Exato. Né? A gente diminui a fatia de mercado. Para nós, é válido e é importante, porque a gente sempre tem recurso na obra para tocar a obra, sem a gente precisar ir no mercado financeiro. E para o cliente, eu não preciso passar para ele o custo desse dinheiro. Então, fica mais barato em torno de 30%, isso é muito significativo. Muito. Eu faço a parte interna do apartamento toda. Toda a parte só com isso aí, né? Não tenho dúvida. Agora, o corretor de imóveis, para vender isso, precisa ser um corretor que conhece das duas leis, explicar para o cliente. E aí a gente tem na Colmeia, tem todo um aparato para sentar com esse cliente e explicar esse processo e mostrar todos os benefícios que ele tem. E a gente tem sido feliz com isso, Paulo. Agora, Otacílio, o que é com a construtora? Não é toda construtora que consegue fazer isso, não, né? Condomínio fechado. O que a construtora precisa ter para poder fazer bem? Porque a gente tem história de condomínios fechados que não foram bem sucedidos. Aí fica esse fantasma no mercado. Vamos acabar com esse fantasma? Vamos matar esses fantasmas? Certo. Paulo, dos 44 anos da Colmeia, nos primeiros 38 anos, digamos assim, ela nunca fez um condomínio fechado. Sério? Sério. E era uma coisa que eu, inclusive, temia, porque eu via assim, muitas empresas que entraram nesse mercado, os diretores reclamarem que a gestão era muito difícil, era muito complicada. Você está falando de condomínio fechado a preço de custo. A preço de custo. Tá certo, gente? Porque as pessoas interferiam, que todo mundo se sentia dono. Mas nós resolvemos, com 2 empreendimentos principais, que foram o One e o Sky. Qual é o One? O One é o que ficou pronto agora, um empreendimento lá na Beira-Mar, são 46 apartamentos. Aquele espigão. São... Virou cartão postal. 46 apartamentos de mais de 10 milhões cada um, 11, 12 milhões. Então, ele era um empreendimento que era difícil você vender no modelo incorporação. Sim. Porque a pessoa
pagar 10 milhões assim, sem ela acompanhar. Então ela prefere... Quem tem 10 milhões para comprar um apartamento não depende de financiamento. Um parênteses, e era um risco muito alto também, né? E também, né? Porque ele foi o primeiro arranha-céu de Fortaleza, não foi? Foi o primeiro. Vocês encararam o desafio de fazer o primeiro empreendimento... Dava um programa só sobre isso, né? Túnel de vento e tudo mais, não é isso? O desafio era grande, né? Desafio grande. Ele era um projeto que estava concebido para ser 2 torres de 23 pavimentos e nós fizemos uma torre de 46 pavimentos. Botou em Estou cima falando da de outra. Apartamentos. Botamos um em cima do outro. Exatamente isso que aconteceu. Na época, quando surgiu a lei da outorga onerosa, que permitia a gente fazer um prédio mais alto, a Águida era a secretária, minha querida amiga Águida, que eu agradeço muito a ela, porque ela revolucionou a nossa legislação. E eu disse, Águida, eu queria botar um prédio em cima do outro, você me ajuda? Ela disse, pode contar comigo. É verdade que o Sinduscon está querendo fazer uma igreja chamada Santa Águida? Não, né? Mas, aí, enfim. Eu sei que, de fato, como o nosso projeto lá já era uma operação consorciada, porque tinha uns benefícios pelo fato de você estar próximo ao Riacho Maceió. A gente foi obrigado a primeiro urbanizar o Riacho. E utilizar uma parte restante onde tinha ocupações, o número de ocupações ali, Paulo, eram 86 ocupações irregulares. Nossa. Elas foram tiradas uma a uma, indenizando cada um deles na forma assim justa e adequada. Certo. E o que sobrou foi o que a gente foi permitido construir. O único benefício que a prefeitura deu para a gente é que o índice de aproveitamento da Beira-Mar, daquela região ali, ele é 3 para residencial e 4 para hotéis. Certo. E ela concedeu o índice 4 para a gente fazer residencial. Perfeito. Esse foi o único ganho. Praticamente nenhum prejuízo para a cidade, nada. Me surgiu a ideia de fazer um prédio em cima do outro, a gente tinha que levar isso para a PGM, para que a PGM autorizasse, porque todo o projeto foi passado essa operação consorciada através da Procuradoria-Geral do município. Mas conseguimos, foi um esforço, mas conseguimos, e hoje está lá o prédio construído, está lá a praça, a coisa mais linda do mundo. A praça é linda. Que eu fico encantado quando eu vejo as pessoas fazendo foto de casamento, fazendo foto de formatura, fazendo piquenique. Isso é muito gostoso. O que era um terreno baldio, né? Era um terreno baldio que servia de esconderijo para os ladrões mirim da Beira-Mar. Pronto. E aí você está dizendo que o ano foi o primeiro condomínio fechado. O primeiro condomínio fechado. Aí o que a gente hoje tem certeza que deu um passo certo. Eu não estou arrependido de maneira nenhuma de ter entrado no mercado de condomínio fechado a preço de custo. Pelo contrário, eu acho que fizemos uma obra reconhecidamente bonita, um referencial hoje para a cidade de Fortaleza, em que ela terminou abaixo do orçamento, cerca de 12% abaixo do orçamento. Como é? Não, 12% abaixo do orçamento. Não, mas não pode. Condomínio fechado tem que terminar acima do valor que está acordado. Pois é. Mas assim, 12% nós fizemos abaixo. Orçamentos criteriosos, porque existem algumas coisas que você não pode enganar. Você não pode ir para o mercado oferecer um preço que é inviável de executar para atrair o comprador. Então você tem que ir para o mercado com um preço honesto, justo, que você acredita que vai executar. Aí você diz assim, não, então você foi com sobrepreço, porque sobrou 10%. Não, historicamente, a gente tem uma margem de segurança de 5%. Sim. De 5% para mais, 5% para menos. O ano se beneficiou que, nesse período, houve um congelamento, digamos assim, dos preços de 2 materiais muito relevantes num prédio daquele, que foi o aço e o concreto. Quando foi isso? A gente teve um benefício foi antes da pandemia? Grande. Foi antes da pandemia. Quando a estrutura estava subindo antes, foi antes da pandemia. Aí é uma circunstância houve favorável. Um benefício muito grande. Talvez, se não fosse isso, a gente não tivesse economizado 12%, mas teria economizado 5%, 7%. Sim. O que é um grande mérito. Não, agora, pelo amor de Deus, você disse que não pode enganar, que você não engana e você não vai mentir, não. Tu vai devolver dinheiro? Vamos devolver dinheiro, sim. Para tudo. Todo o negócio tem sido feito com muita transparência, existe uma comissão. Para você ter uma ideia, o pessoal diz que o ONE é o prédio dos construtores. Existem 7 donos de construtoras
que vão morar no ano, que são proprietários de apartamento no ano. Então, o que não faltava era gente que entendia... Isso é como fazer cirurgia em cirurgião, viu? Pois é. Não faltava gente que entendia do assunto para acompanhar o empreendimento. Então, isso foi feito com muita transparência, mostrando sempre os custos, as negociações. E, algumas vezes, a gente fez benefícios para mais. Ou seja, estava especificado um material e a gente botou um material superior. Então, essa economia de 12% era se a gente tivesse seguido o modelo padrão. Seguido o que estava previsto. Então, a economia real talvez dê aí uns 7% que será devolvido. Sim. Porque uns 5% foi consumido em melhorias. Em melhorias. Você tem uma ideia, a academia do ano custou mais de R$1 milhão. Foi mesmo. Foi. Isso é de equipamentos e tudo isso. Mas também vai uma senhora academia. É. Eu acho que o ano só tem um erro, na minha opinião. Não tem um mirante lá em cima que você cobrasse e a gente pagasse para ficar para ver a cidade lá de Esse foi o elevador exclusivo. O elevador exclusivo, que eu acho que essa é a maior receita. Ia pagar o condomínio e ia sobrar, viu? Ia pagar e ia sobrar. Então, obviamente que eu estou brincando, não era para ter isso no projeto residencial de altíssimo padrão, né? Apesar de que lá fora tem muito esse tipo de coisa. Você bota um acesso diferente e tudo, enfim, né? E cria essa coisa toda. Agora, você já falou aí nessa questão da transparência. Então, a construtora tem que ser transparente. Tem que ser transparente com os custos. Com os custos. Agora, tem que ter muita tecnologia também para poder não deixar essa coisa... Sim, um prédio desse tanto você estava falando de você precisa ter muito conhecimento para fazer um empreendimento como uma mini cidade, que é o Golfville, mas uma obra dessa foi uma obra que é um desafio, porque mesmo a gente estando numa região que não é submetida a ventos de 150, 200 km por hora, como você tem em outros países. E você tem isso até lá em Santa Catarina, você tem ventos que chegam a 150 km por hora. Aqui não, aqui os nossos ventos chegam no máximo a 80 70 km Achei por que era hora. 60. Mesmo assim, o nosso projeto foi submetido a um ensaio de túnel de vento em Londres, que a mesma empresa que fez o controle de túnel de vento do Burj Al Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, que tem 850 metros de altura, o nosso tem 170. Mas isso tudo é o que, como é que eles fazem isso? Eles fazem uma simulação, uma maquete, numa vizinhança, num raio de 500 metros, tudo o que existe em volta do seu prédio. Sim. E coloca isso submetido a ventos, a rajadas de vento nas diversas direções para ver como é que a estrutura se comporta. Eles simularam a quanto, Otacílio? A quantos quilômetros por hora? Simula ao dobro do maior vento que já teve. Que já teve. Né? Então, se o maior vento que nós tivemos foi 80, então ele simula a 160. 160 km por hora. Então, assim, o nosso prédio deverá, numa situação extrema de vento, ele oscilar 4 centímetros lá em cima, balançar 4 centímetros. A norma permitiria que ele pudesse balançar até 13, mas a gente solicitou que fosse enrijecido mais a estrutura para que isso não gerasse um desconforto para o usuário. Tony, a gente ainda dentro desse tema condomínio fechado para esse custo, né? E você está nas mesas de negociação, né? E esse novo, nós estamos falando de empreendimentos aqui, fizemos esse parêntese aqui que era importante registrar, nós estamos falando desses empreendimentos de praia, condomínio de praia, e esse novo que vocês estão é condomínio a preço de custo também, sim, não é isso? Sim. Qual é o maior receio que o comprador tem? Como o fato é novo, para ele não é tão claro por que ele não tem margem para barganhar. É engraçado isso. Então ele vem com a expectativa de desconto, de que ele pode negociar. E eu tenho que explicar para ele que ele virou o incorporador nesse momento. É difícil para ele negociar na empresa dele. E que todos... E aí quando você... Aí, Paulo, eu vou te dizer. É nessa hora... Se der para um e não der para outro... É nessa hora que eu digo para você, meu amigo, você tem que ser acompanhado de um corretor profissional. Porque o corretor profissional ele tem que ter base para te explicar esse modelo de negócio, para te dar segurança. Aí a gente entra como uma incorporadora, explica os benefícios, como funciona a legislação, porque existem muitas perguntas. E se eu parar de pagar? E se eu te quiser vender depois? Sim. Várias. Sim. A gente vai tirando uma a uma e no final, Paulo, ele recorre ao seu jurídico, recorre a todas começa a falar com pessoas que já experimentaram esse modelo de negócio e é inevitável que eles ficam convencidos de que é um bom negócio. Porque a obra fica muito mais barata e mais do que isso. É como o doutor Otacílio falou, existe uma comissão
que interfere algumas vezes na obra, dando sugestões de melhoria ao longo do tempo, e isso é avaliado. E parece que não é só a parte financeira, não. A parte construtiva também. Tudo. Os condôminos têm uma pessoa que vai lá e fica... É isso? A gente sempre procura formar a comissão colocando também, mesclando. Você tem uma pessoa que entenda de engenharia, tem uma pessoa que entenda de negociação, sim, e tem uma pessoa, por exemplo, que entenda de contratos. Isso é muito favorável. Sim. O BS Civil hoje tem tudo isso no seu grupo. E essa parte de documentação, por exemplo? Porque a gente ouve falar, às vezes, que termina a obra do condomínio fechado e eu não tenho a matrícula ainda, porque eu não tenho nem a matrícula do terreno. Não, isso aí... Eu não precisa falar mal de ninguém, não, mas eu quero saber como é que é o certo. No nosso caso, por exemplo, o pessoal do ano, o empreendimento já tem habites, as pessoas já podem averbar os seus apartamentos, tudo dentro da legalidade igual a qualquer empreendimento de incorporação. Como se fosse uma incorporação. Eles, inclusive, são incorporados? Olha aí, gente, presta atenção. Esse programa aqui é para isso, é para a gente educar o mercado. O fato de ser um condomínio fechado a preço de custo não significa dizer que ele não precisa ser incorporado, não. É isso? Exatamente. Ele tem que ser incorporado. Pode e deve ser incorporado. Deve ser incorporado. Não é isso? A discussão que existe muito no mercado é assim, quando você vai fazer um condomínio fechado, você tem que juntar um grupo de pessoas para que esse grupo viabilize. E aí incorpore. E aí fazer a incorporação. Né? Mas não tem essa história de deixar para resolver o terreno. Não, de jeito nenhum. Porque o Otacílio tem prédio na beira-mar hoje em dia que o bicho está lá 15 anos e não tem a matrícula do terreno onde o prédio está. Não é assim que a Comea faz. Não, Ave Maria, nem pensar. Eu gostei, foi do Ave Maria. porque eu acho que a bronca é grande, né? Tem que ser tratada com total transparência. Eu acho que isso é o grande... Eu me sinto hoje muito gratificado com o modelo de condomínio fechado, sim, principalmente por ser a Colmeia hoje uma empresa reconhecida por ter o primeiro empreendimento dela e os outros dois que já estão em andamento, fora outros dois que vão começar... Mas os dois que estão em andamento, eu posso assegurar que eles também vão terminar dentro do orçamento. Não quero, nesse momento, antecipar que eu vou devolver dinheiro, mas que a meta de terminar dentro do orçamento, nós vamos cumprir. Não, do jeito que tem a igreja da Santa Águeda, se você, meu filho, continuar fazendo desse jeito, vai ter a igreja do Santo Otacílio, tá entendendo? Porque é tudo que os clientes querem. É exatamente o que eles querem. Eles querem ter essa segurança de poder, né, fazer algo que a previsibilidade, né, não seja maculada, ou seja, não seja né, destruída. Né? Ou seja, porque é muito ruim. Cota extra de tanto. Aí arrebenta o orçamento do cliente, na verdade. Tony, não tem ainda financiamento. Vamos lá. Eu quero eu vou ter que pagar 100% até a entrega. Não é isso? Sim. Mas não tem ninguém assim que possa me financiar uns 30%? Não tem ainda, né, no mercado? Não existe no mercado. O que eu percebo é que as pessoas ficam tão confortáveis com esse modelo, sim, que elas começam a fazer conta em casa para falar assim, olha, para eu não perder essa oportunidade de ter 30% a menos, chama a esposa e fala, meu amor, aonde é que a gente vai poder fazer um ajuste? Faz um sacrifício no orçamento, porque a gente sabe que isso vai transformar depois em valorização após a entrega. Imagina, Paulo, essa pessoa recebe um imóvel que de cara, fora o preço de mercado dele, ele vale 30% a mais. Isso é muito expressivo. É verdade. Quando a gente fala de mensuração de valores. E um outro fator que eu acho que vem ao nosso benefício, a Comea, ao longo dos 44 anos, ela tem uma recorrência de retroalimentação de vendas para a mesma família. Então, você vê alguém que está comprando conosco um apartamento de praia, por que você está comprando aqui? Porque meu pai, eu fui criado num produto da Comea, o meu pai comprou um apartamento de vocês, o meu irmão mora num Comea, eu moro num Comea, e esse é o de praia de família também da Comea. Talvez pela nossa austeridade, pela nossa transparência, pela forma de tratar o cliente. Vou ajudar vocês aqui nisso. A Philips tem uma frase fantástica, que ela diz que qualidade para a Philips é quando os nossos produtos... Não, os nossos clientes voltam, mas nossos produtos não. É isso aí. Fantástico, é isso né? aí. Quando os clientes voltam, mas os produtos não. Os produtos eles são usados e tudo.
Mas se o cliente chegar, para a gente ir aqui caminhando para o final, se o cliente chegar e disser assim, mas Tony, só tem esse modelo de condomínio fechado, não dava para eu fazer no modelo normal, não? Tem a saída? Bom, aí a gente arrumou uma saída para isso num produto aqui, que a gente está começando, que ele chama Altana, e esse produto a gente chama de híbrido. O cliente pode ficar gasolina à vontade, e elétrico. Ele pode ficar à vontade de escolher qual modelo ele quer. A gente precisa sentar e explicar os dois modelos, óbvio. Quais são os dois modelos, então? Ou você compra no sistema de incorporação, onde você paga um percentual e vai para o resto do mercado financeiro. Ou você pode comprar em sistema de condomínio fechado. Quer dizer que eu chego lá e pagar durante a obra. Pagar durante a obra, condomínio fechado. Ou então eu posso escolher, não, eu quero ir pelo modelo tradicional mesmo, pagar um percentual até a entrega, e daí quando eu for entregue, eu vou para o banco, é isso? Paulo, isso é um prédio democrático. Então você compra no modelo que te convém e mais ainda. Virou muito democrático a questão da gente ter um rooftop em cima. Então, esse condomínio, além de ser democrático na compra, ele é democrático no uso, porque o rooftop tem um lounge em cima que você tem um mirante da cidade, e do outro lado você tem a academia que você vê o mar. Então vamos lá, vamos aqui para a nossa conclusão. Eu sou daqueles ainda, sou uma geração antiga que respeita a polícia. Você vai primeiro falar e o Otacílio fala por último, que a autoridade maior fala por último. E ninguém fala mais depois dela. Uma mensagem final para o mercado aí, Tony, sobre essa questão dos condomínios de praia, sobre condomínio fechado a preço e custo. Que mensagem você deixaria para os nossos... Eu diria... para a nossa audiência. Olhem com muito carinho. Comprar um imóvel é um bem de raiz. A gente vê que as grandes fortunas do mundo todas são baseadas e alicerçadas no mercado imobiliário. Sim. O mercado imobiliário tem passado por uma transformação muito grande, por ressignificação, levando em consideração as gerações que vêm aí, os modelos de pensamento. Os condomínios de praia são uma tendência. O condomínio fechado é uma tendência. E sugiro que você tenha sempre um bom profissional do mercado imobiliário que possa te assessorar para te conduzir nesse novo modelo. Por exemplo, teve um modelo lá no passado que eram os flats. Esse modelo saiu, não existe a gente mais. Tem novos modelos. E eu sugiro, olhem com muito cuidado, com muito carinho, a questão do condomínio fechado, porque é importante a gente ir para a caneta para entender... Fazer conta, porque a gente está comprando imóvel para bem de raiz e para ter rentabilidade. Legal. Né? E olhem com muito carinho também as construtoras que vocês estão comprando, o tempo que elas têm, o know-how que elas têm, porque a tua relação é uma relação de 30 anos depois conosco. Otacílio, tem um monte de gente aí nos assistindo, compradores finais. O mercado inteiro está assistindo a gente também. Tem engenheiro, tem construtor, tem corretor, arquiteto, tem todo mundo. Mas sua mensagem para o nosso comprador de imóveis? Paulo, eu diria que hoje tem um produto que está muito bom, que, assim, como investimento. Os produtos de praia pequenos. São um grande investimento, porque você pode colocar esses produtos nessa locação, Airbnb, essa coisa toda, que gera uma rentabilidade fantástica. Eu posso te dizer que no Golfville, eu tenho amigos que eles reservam a semana do fim do ano para alugar, só a semana do fim do ano. A semana do Réveillon. E com isso eles pagam todo o condomínio do ano. Condomínio de IPTU. Eu tenho vários amigos que fazem isso. E se você alugar um mês, então, nem se fala. Então, um desejo muito grande das pessoas, inclusive pessoas de fora do Ceará, e pessoas que querem passar o Ano Novo, querem passar o Carnaval, querem passar o Réveillon no empreendimento de praia. É muito interessante e é uma jogada de investimento fantástico. Qual é o tamanho do Best Wave? 62 metros. Sabe o que me encanta nessa possibilidade aí? Você compra 2, um para o casal e o outro para os filhos botarem os amigos, tudo lá dentro do outro, ao lado um do outro. E quando não forem, você está indo aqui e você vai alugando aqui, gerando renda. É sério, são arranjos. São novos arranjos que hoje em dia as pessoas estão buscando, né? Então, é perfeitamente possível. Muito bom, excelente. Olha, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu tenho absoluta certeza que está todo mundo aí encantado e querendo mais. Passou, quase uma hora já. Quase uma hora de conversa aqui, né? Então, excelente. Longa vida para a Colmeia, para todos vocês. E o mercado deve muito à Colmeia e a você, Otacílio. Vocês são história, são parte da nossa história e nós queremos que essa história se prolongue por muitos e muitos anos. Para o bem de todo o mercado, né? É uma honra. E esse foi mais um episódio do Casa Concreta. Aqui você sabe que você concretiza o seu sonho de morar ou investir bem no mercado imobiliário. Nós nos vemos no próximo episódio.
Se Deus quiser.